Muito bem. Por gentileza, nos coloquemos de pé e vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Números, capítulo 6, que é a leitura que dará base para esse segundo trimestre do tema Orai sem cessar. Esse é o tema anual. Porém, para esse trimestre, no primeiro trimestre, o Pai Nosso, e neste, a bênção. E várias particularidades sobre bênção que vamos estudar juntos. Números capítulo 6, versos 22 a 27. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Tem alguém do seu lado? Oremos uns pelos outros. Querido da nossa alma, que nos reuniu em tua casa mais uma vez, e por essa dádiva graciosa, estamos agradecidos ao Senhor. Deus querido, nos anima, nos fortalece, nos encoraja para uma vida de oração, uma vida de abençoar e ser abençoado. Oh Deus, Deus querido, porque o Senhor é a fonte da bênção, a bênção real, legítima, verdadeira. Ah, Senhor, que a tua bondade alcance a todos, cada congregação aqui presente, aqui representada, cada família aqui representada. Oh Deus amoroso, o Senhor é aquele de quem vem a bênção que precisamos. Assim, nós oramos agradecidos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero tomar os seus lugares. Certamente a gente não pretende esgotar esse assunto aqui essa noite, até porque são 3 meses pela frente. E esse material já está à disposição dos irmãos no aplicativo denominado Bíblia. Quantos aqui têm esse aplicativo no seu celular? Deixa eu dar uma olhadinha para ver. Muito bem. O irmão que está com essa dificuldade do acesso, nós temos grande prazer de ajudar o irmão. O irmão poderá obter acesso para esse material e estudar, ler nas horas vagas, quando quiser. E isso, quanto mais você se dedica, mais amplia o seu entendimento do assunto. E conhecimento sempre impulsiona outro conhecimento. Então nós precisamos usar bem as ferramentas. É um tempo que chegamos que praticamente o QR Code pode se tornar um meio de realizar muita coisa na casa de Deus. Inclusive, eu dou a notícia para vocês que nesse aplicativo da Bíblia também conseguimos incluir, não é, aquela preciosa
aquele precioso material, os 4 passos de bem-vindo à igreja, que é um material que foi construído com base na declaração de fé das Assembleias de Deus. Aquilo que nós já utilizávamos como revista de discipulado, adaptamos, transformamos para ficar bem fácil o acesso. Então, no mesmo aplicativo Bíblia, tem um espaço lá que você vai encontrar os 4 passos de bem-vindo à igreja. Esses 4 passos, eles tratam primeiramente do Evangelho, o segundo a respeito de Deus, o terceiro eu sempre esqueço, qual é? Sim, a nossa fé, que é a teologia sistemática que nós utilizamos, e o último passo, os hábitos. É um acróstico, não é? Que utiliza as primeiras letras da palavra hábito, não é? Então, o H é de hora silenciosa, A de adoração, B de Bíblia, e vai por aí afora. Então, todo esse material já está à sua disposição para você discipular alguém, não é? Conhece alguém, conheceu alguém, não precisa nem demorar para adquirir material, revista, já estará ali, na palma da mão, não é? Marca um lugar de encontro, na sua casa, na casa da pessoa, na casa de Deus, não é? Você tem diversas opções para fazer isso, e tanto você como aquele que vai receber o ensino terá acesso simultaneamente, não é? E buscando na Bíblia a confirmação daquilo que está sendo ali ensinado. Porque não existe outra regra de fé a não ser a Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Esses materiais, estas possibilidades eletrônicas, apenas para facilitar, mas nada substitui o texto da palavra de Deus. Quantos agradecem ao Senhor por isso? Amém? Então, esta é, em verdade, uma forma facilitadora e que ganhamos tempo, não é? Para realizar o discipulado. A base do crescimento da igreja, que a gente tem falado diversas vezes, começa com a oração, a evangelização, depois vem a integração, a seguir o discipulado. Na integração você apresenta a igreja para o convidado. No discipulado você apresenta a palavra de Deus, a Bíblia e todas as doutrinas importantes. E depois do discipulado vem o batizado. A pessoa é batizada. E na sequência não para por aí. Toda pessoa batizada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo deve ser incentivada ao batismo com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Também não pode parar aí. Batizada em águas, batizada com o Espírito Santo, o próximo passo é o seu desenvolvimento ministerial, onde, não é? Momento em que a pessoa, com discernimento, com orientação de alguém, vai começar a compreender qual é o ministério que mais se identifica com aquela pessoa, não é? Alguns na área da música, outros na área da educação, do ensino, outros na área da pregação, enfim, outros na área de apoio em escritório, tarefas burocráticas dentro da igreja, da casa de Deus. Todos estes ambientes e atividades são necessários, não é? Imagine os irmãos, se não houvesse alguém que anotasse os registros, tantos que nós dessem glória a Deus, que maravilha.
mas ficaria muita coisa sem registrar, sem acompanhar, sem desenvolver, não é? Materiais como este, como é que poderiam ser produzidos se não houvesse dedicados a este serviço? E você pode ser um desses. Eu me vejo nisso. Eu gostaria muito de fazer parte, receber uma atribuição para realizar isso. Muito bem. Nós queremos que você conte isso para a gente, não é? Você mande a informação para nós. Nós temos hoje a possibilidade de você, pelo WhatsApp da igreja, não é? Olha outra ferramenta importante, não é? Irmãos hoje não vieram à reunião e mandaram informação. Hoje eu estou no trabalho, hoje eu estou doente, hoje eu estou isso ou aquilo. E a gente diz, pode comunicar pelo WhatsApp, cai direto na secretaria da igreja, a sua comunicação é recebida, é tratada, ela é adicionada, e nós percebemos com isso que você é uma pessoa que valoriza a reunião, valoriza o funcionamento da igreja com todos esses requisitos. E uma pessoa assim, que ama a organização, ela tem muito para dar certo. Em qualquer atividade da vida, a organização ajuda muito, irmãos, ajuda muito. No dia de Pentecostes, contaram lá quase 3.000 almas. A gente só sabe que é quase 3.000 porque alguém saiu contando. Isso não caiu do céu. Enquanto Jesus batizava com o Espírito Santo, não veio um banner caindo do céu. Estou batizando 3.000. Não, teve gente contando. Um contou, outro contou. Você contou quantos? Eu tanto, eu tanto. Não é? Então, chegaram em 3.000. Depois mais 5.000. E foram contando e não pararam de contar mais. Amém, meus irmãos? A necessidade desses elementos, quase 120 estavam lá no cenáculo. Quem foi que disse isso? Alguém, não é? Talvez parecido com você, chega no culto e já passa a contar. Deixa eu ver quantos vieram no culto hoje. Não é? Aí ele compara com o culto passado e compara com outro culto e diz, estou melhorando. Outro diz, estou piorando. Porque o povo vinha e deixou de vir, e vai deixando de vir. Então você vai contando, ou vai se ficando feliz, satisfeito, ou vai ficando preocupado. Amém, meus irmãos? Eu tenho visto essas reações que são naturais, são normais. E bom quando o dirigente, o obreiro, tem interesse e não fica estagnado. Não é? Não. Tá bom do jeito que está, vamos deixar como é que fica, para ver como é que fica. Não, irmão, você tem que ser um inconformado, não é? Você tem que estar inconformado. Hoje só vieram tantos, precisa vir mais. Aí vai procurar o irmão, sentir sua falta. Eu tenho visto aqui, irmãos, que para trabalhar pela sua classe de escola dominical, chega no culto e já fica na porta da igreja, chamando o irmão, olha, domingo eu quero te ver na escola. Estamos com a classe aqui, você precisa vir na escola. E nesse trabalho de formiguinha, foi alcançando mais um, mais outro, mais outro. Agora, você está como professor da escola dominical, mas não tem interesse no crescimento e desenvolvimento da sua classe, você nunca procura aluno. Você acha até assim, eles que venham me ouvir, a minha autoridade, essa capacidade que eu sou, eles que têm que me ouvir. Eu não tenho que ficar procurando ninguém para me ouvir. Eles têm que ter interesse. Eu estou aqui no meu lugar. Então, irmão, é a diferença de perspectiva que você tem, é que vai ter o seu resultado. Isso tem sentido, irmão? Sim ou não? Tem sentido? Para crescimento de uma classe, crescimento de uma escola, crescimento de uma orquestra, não é? Para crescimento de uma congregação, crescimento da igreja, não é? Se você faz um anúncio para um evento da igreja, e tivemos tantos eventos, não é? E você só faz um anúncio, o resultado é um. Mas depois que você fizer o anúncio, acabou o culto,
você for ao encontro de um irmão e dizer: irmão, eu ainda não vi você escrito, você é importante para nós. Você está cansado de ouvir isso no telefone, né? Você é muito importante para nós. Amém, meus irmãos? E as pessoas querem perceber essa importância, não é? Então, quando você ganha o sentido de que pertence, então você se decide a participar. E pertencer mais participar é igual produzir. Se a pessoa não sabe que pertence, se a pessoa não se sente importante, ela não vai querer participar. Mas se do contrário, ela se percebe importante, que deve pertencer, que pertence na verdade, e pode participar, daqui a pouco é uma pessoa que está ajudando você. Você está aí se matando, fazendo o trabalho de 10, pode pôr 10 para trabalhar. Bendito seja o nome do Senhor. Não precisamos ficar centralizando tudo, irmão. Nós podemos ter pessoas. Agora, não ser centralizador não significa, não é, procurar um sofá em casa, ligar no campeonato que está passando e deixar os irmãos fazer a obra de Deus. Os irmãos vão fazer a obra do Senhor e eu estou aqui assistindo o campeonato. Não, vamos todos participar. O exemplo arrasta. Amém, meus irmãos? Você chama o povo para vir orar. Numa consagração, veio 10. Na próxima pode vir mais, pode vir menos, pode vir igual. Mas você tomou alguma decisão sobre isso? Percebeu quem veio? Percebeu quem não veio? Não é? Vá ao encontro da pessoa. Rapaz, a consagração é uma bênção, irmão. É uma bênção. E aí, você vai trazendo, vai ajuntando, vai reunindo, não é? Vai ficando feliz, Deus vai operando, porque depende muito de Deus e depende muito de nós. Há uma frase muito famosa que diz: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Amém, irmãos? Então a união do trabalho e da oração traz os resultados que a gente precisa. O tema que estamos abrindo chama-se a bênção araônica. Em alguns lugares vem escrito de outra forma, arônica, mas se o nome era Arão, então a bênção é araônica. Essa é a bênção. Mas se você quiser facilitar, chame de bênção sacerdotal. Pronto, está resolvido o seu problema. Não é nem 14 nem 14, é 15. Amém, meus irmãos? Então você facilita a sua vida. A bênção sacerdotal. Vocês sabem que quando Deus levanta o povo de Israel, levanta para que o povo todo se tornasse um sacerdócio na terra. Fosse o intermediário perante todas as gentes da terra. Mas com o passar do tempo, o que se viu foi que uma tribo especializada foi destacada para dela sair sacerdotes e levitas. Levitas não é aquele que fica levitando, irmão, não é esse levita, não é? E levita não é só para se considerar aquele que canta, também não. Então, tem que entender bem esse assunto aí. Eram mais de 8.000 pessoas que foram contadas da tribo de Levi. Mais de 8.000. No livro de Números aparecem as contagens, viu? E dessa tribo surgiram os seus descendentes, de Gerson, de Coate e de Merari. 3 filhos de Levi. E cada uma dessas famílias de Levi tinham as suas atribuições. Cada uma delas realizaria algo na obra de caminhada daquele povo até a terra prometida. Mas coube à família de Arão que ali estivesse o sacerdócio. O sacerdócio
se estabeleceria na família de Arão. Os demais levitas seriam pessoas que fariam outros trabalhos, não é? De carregar os utensílios, de levar as peças importantes do tabernáculo, enfim, de apoiar o sacerdote na realização dos sacrifícios, cuidar do zelo do tabernáculo e várias outras funções. O que nós localizamos dentro do livro de Números é este fato interessante, em que Deus fala a Moisés. Se você puder ter a gentileza de olhar de novo em Levítico capítulo 6, você vê aí, e falou o Senhor. 4 vezes vai aparecer a palavra Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. Então, a bênção está intimamente ligada com a fala, dizendo-lhes. Olha a importância que já se apresenta aí com a nossa linguagem, não é? A fala tem que ser uma fala abençoadora. O obreiro, aquele que faz a obra de Deus, não pode usar a sua fala de qualquer jeito, displicente, zombeteira, não é? Com escárnio. A fala transmite bênção. Eu repito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. Então, o pronunciar esta bênção tinha totalmente ligação com a linguagem diária deste sacerdote e dos seus filhos. Porque o valor que se dá a um obreiro se dá a partir do que se ouve deste obreiro, do que se vê na vida dele, mas do que se ouve na vida do obreiro. Um obreiro dado a mentira, o obreiro dado a palavras torpes, é um obreiro desprestigiado, desconsiderado. As pessoas nem dão valor ao que ele fala. Se puderem, nem estarão no ambiente onde ele vai falar. Já sabem que não é uma pessoa que vai edificar. Então, dizendo-lhes, e dizendo o quê? O Senhor, pela segunda vez, o nome do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Você está vendo aí, na minha Bíblia está assim. Eu acredito que na de vocês. Temos aí o S maiúsculo, não é? E temos aí o restante das letras minúsculo, né? Então, tem essa, não é? Não está assim aí? É, todo S maiúsculo. Perfeito? Todas as letras maiúsculas? Interessante. Porque quando você vai comparar isso com algumas versões, aí eles não utilizam a tradução do Iavé, utilizam do Adonai, que é o que está aqui. Então, nessa versão, ao meio da revista e corrigida, pode ver que talvez seja outra aí, não tem esse cuidado, né? Então, quando o povo de Israel, para evitar chamar Deus pelo seu nome, como ele se manifestou, lá no livro de Êxodo, que está isso, você encontra que Moisés pergunta para Deus: quando o povo lá me perguntar quem é que me enviou, quem eu vou dizer que me enviou? Está lá no livro de Êxodo. E então, Moisés ouviu: eu sou, no sentido eu sempre fui, eu sou e eu sempre serei. É neste sentido, de todos os tempos, não alterar quem é Deus. E por isso, criou-se um nome de Deus, não é? Impronunciável. Para que o povo não falasse o nome de Deus em vão, então houve essa adaptação para traduzir como Adonai. E a palavra Adonai, você vai encontrar até na Bíblia hebraica, traduzida para o português. Então, o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, quarta vez, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Bendito é o nome do Senhor. Então, o verso 27 vai dizer para nós, ou diz para nós, qual é a finalidade da bênção araônica. A bênção sacerdotal, a sua finalidade é colocar o nome de Deus sobre os filhos de Israel e abençoar a eles. Amém? Então, a abertura desse trimestre se dá exatamente pela valorização do nome do Senhor. Este é o assunto número 1 que você vai examinar aí no seu aplicativo. O Senhor te abençoe e te guarde. Muitas vezes chamamos também de a bênção de Arão, não é? Ou podemos chamar a bênção sacerdotal. Mas examinando com mais cuidado, a bênção não é de Arão, a bênção não é do sacerdote, a bênção não é do obreiro, a bênção é do Senhor. Amém, irmãos? Não podemos imaginar que a bênção seria bênção completa se não fosse do Senhor. Esse é o primeiro destaque que eu gostaria de fazer para os irmãos. O outro destaque é que se o Senhor é a fonte da bênção, então é possível que pessoas pensem que a bênção estão em outras fontes. Por exemplo, se alguém alcança um emprego extraordinário, alcança um patrimônio invejável, alcança um status na sociedade muito comentado, positivo, poderá dizer: eu sou uma pessoa abençoada. E confundir a bênção com o abençoador. E não entender que a fonte da bênção sempre é o Senhor. Amém, meus irmãos? Sempre a fonte da bênção é o Senhor. Poderemos ter todas essas conquistas que acabei de falar, profissional, social, familiar. Porém, se todas essas conquistas não me aproximaram mais de Deus, há algo que precisa ser pensado. Porque a verdadeira bênção, a bênção que vem do Senhor, nos aproxima dEle, não nos afasta dEle, não nos faz ausentes dEle, não nos distancia da palavra dEle. A bênção que vem do Senhor nos faz próximos, conectados, ligados no Senhor nosso Deus. Você pode agradecer o Senhor por isso? Então, são dois elementos que eu gostaria de destacar. Outra coisa que me lembro, para já adentrar rapidamente ao texto, é que em Jeremias 2 e verso 13, esta confusão entre bênçãos, não é? Pode acontecer. Lá no tempo de Jeremias 2 e 13, ele diz: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Este é o perigo que corre cada um de nós, de confundir coisas positivas, vantajosas, importantes, notórias, com a bênção. Confundir com bênção. Porque muitas vezes, nessa falta de discernimento, nós acabamos abandonando um manancial de águas vivas e vamos estar em águas podres e paradas. Que o Espírito Santo de Deus também nos oriente nessa jornada de 3 meses a valorizar a verdadeira bênção. Amém, irmãos? Que a verdadeira bênção esteja na vida do irmão, na vida da irmã, na vida de sua família.
que você não seja confundido, que você não deixe o manancial de águas vivas que é o nosso Deus. A primeira parte apontada neste estudo trimestral é sobre o nome. Como foi revelado o nome de Deus? Porque a vontade do Senhor é: porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Essa é a vontade de Deus. Então, como se revelou esse nome? É a primeira parte do estudo que você tem aí. Êxodo 3, verso 13 a 15. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Glória a Deus por isso. Mencionar assim foi uma novidade, foi uma revelação, não é? Que Deus faz a Moisés, não somente da pronúncia do nome, mas da essência do nome, da história do nome. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Este Deus que quer pôr o seu nome sobre nós, irmãos, este Deus é um Deus que pôs o seu nome na história de pessoas que Ele tratou. E o que Ele fez por aqueles, Ele pode fazer por nós. Você pode agradecer a Deus por isso? Que o povo tenha como referência: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Que maravilha! O Deus de vossos pais. Eu sou o que sou. Mas o que este nome impronunciável também vai passar a dizer para nós é que este nome que andou com Israel na sua jornada, ele se encarnou, ele se tornou carne. Glória a Deus. Veja aí, João 8:58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. E houve um escândalo quando ouviram isso. Não tens nem 50 anos, como dizes que antes de Abraão? Mas o que o Senhor estava realmente querendo dizer, eles compreenderam: que o Senhor é antes de tudo e de todos. O Senhor é um com o Pai, louvado seja Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando a gente estuda sobre esse plano da bênção, significa que a bênção só pode ser desejada, esperada, se o nome de Deus, o nome de Jesus estiver na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É importante ser um assembleano do Ministério Belém, de preferência, não é? Mas o mais importante é se o nome de Deus, o nome de Jesus está na sua vida. João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Então, onde deseja o Pai colocar o nome, ali também vai o nome do Filho. E assim nós temos o nome sobre todo nome sobre nós. Era a vontade do Senhor isso, porque Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Glória a Deus. E assim, como cristãos, nós realizaremos o trabalho do Senhor e seremos grandemente abençoados. O nome revelado
o nome encarnado na pessoa de Jesus, demonstra para nós que este Deus não é um Deus indiferente e distante. É um Deus que se interessa por nós. Viu Deus a aflição de Israel e desceu para livrá-los. Não foi assim? Ele viu, ele ouviu a aflição. O Deus que nós servimos não é um Deus como um relojoeiro, que criou um relógio, deu corda e deixou funcionando. Não. O nosso Deus é um Deus que se interessa pelo dia a dia da nossa vida. Quando você para orar a Deus, esse Deus que criou os céus e os céus dos céus, e todas as milhões de estrelas, e que diz que coloca todas elas na palma, na concha da sua mão. Este Deus grandioso se interessa pela vida de cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Um Deus grandioso. Isaías 40, você pode examinar a respeito dessa grandeza de Deus. Todas as nações reunidas, Deus chama de um pingo num balde. Um pingo num balde. E olha que se misturar todas as potências que existem, elas são grandiosas, mas na mão de Deus não é nada. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, a importância de um Deus que se revela, que tem um nome, que se identifica, é para dizer a nós: não está distante, não é um observador longe de nós, é alguém que se aproxima e se interessa, é alguém que faz como fez quando teve por necessidade passar por Samaria e encontrar com a samaritana. Bendito seja o nome do Senhor. Este que tem este nome se interessou um dia por nós, veio ao nosso encontro e nos abriu esta maravilha que é o Evangelho. Louvado seja Deus por isso. Ter este nome, irmãos, faz toda a diferença em nossa existência. Ainda, já nos aproximando do final, em Romanos capítulo 10 e o versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Quando você faz orações a este Deus, quando você clama a este Deus, quando você chama por este nome, o nome de Jesus, tenha certeza, a salvação está a caminho da sua vida. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. O nome traduz esta afinidade, essa identidade. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que valorizar isso, irmãos. Esse contato com o Senhor. Eu não sei se você tem a mesma dificuldade que eu tenho. Eu tenho uma dificuldade que é curável. Não é incurável, é curável. Eu conheço uma pessoa e depois passo a chamar ele de irmão e de irmã. Não sei se você tem essa dificuldade. Aí quando encontro, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmã, o certo seria eu dizer, Pai do Senhor, irmão Sebastião, irmão Carlos, irmão Renato. E à medida que eu fosse pronunciando o nome, eu decoraria esse nome. E pessoas, quando ouvem o seu próprio nome sendo pronunciado, ficam até admirados. Outro dia um até disse: estou admirado, o senhor lembra do meu nome? Foi um acidente, irmão. É a coisa mais rara eu lembrar nomes. Mas aquela pessoa prestou atenção nisso. E se a gente, que é um ser humano falível, dá valor ao próprio nome, e se falar o nome errado, a gente... Opa, pera lá, não é assim não. Não. Não é Eufrosina, é Euprazina. E aí a pessoa quer corrigir, para ficar bem bonitinho o nome. Então, quando a gente valoriza o nosso próprio nome, irmão, imagine quando nós temos essa aproximação de Deus, e Ele já sabe o nosso nome. Você pode glorificar o Senhor por isso? Então,
Eu vejo isso, um paralelo na nossa própria existência, na nossa própria vida. Então, o nome se encarnou, se fez homem, Jesus, e agora todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isto significa que toda vez que nós nos aproximarmos do Senhor, o simples pronunciar do nome do Senhor em nossas orações deverá nos fazer rever nossa conduta, nossas palavras, nosso caráter, nossas posições. Quando você está falando com aquele que tem um nome que é sobre todo nome e que tem desejo de que o nome dele seja conhecido através de nós, veja a nossa responsabilidade. Amém, meus irmãos? E para terminar, Êxodo 34, versos 6 a 7. Tudo que passei a vocês aqui está ali no devocional, no aplicativo da Bíblia. Êxodo 34, versos 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Louvado seja Deus. Então, todo esse pronunciamento que nós estamos vendo aqui, todo esse clamor que nós estamos vendo aqui, é que Moisés pôde perceber que não estava apenas recitando as qualidades, os atributos, os feitos deste que tem um nome sobre todo nome. O que ele estava enfatizando é que esta pessoa, este nome, oferece comunhão com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Então, que o Espírito Santo de Deus, irmão, que está nos convidando a ter, não somente como Criador e Senhor, mas como um Pai, como um amigo, que Deus faça isso acontecer dentro de nós. Que toda vez que você se aproximar do Senhor e o chamar de Pai Nosso, você se lembrar desse Deus magnífico que se apresentou a Moisés lá naquele deserto e gentilmente apresentou o seu nome. Eu sou o que sou. Bendito seja o nome do Senhor. Para todas as suas súplicas, ansiedades e dificuldades, Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Este é o nome que é sobre todo nome. O nome que nós vamos aprender, vamos adorar, a quem vamos orar, pelo nome de quem vamos abençoar e ser abençoados. Vamos aprender muito aqui durante esse trimestre para a glória do nome do Senhor. Vamos ficar de pé, agradecer o nosso Deus. Baixe o aplicativo, estude o texto, peça a Deus direção. Você não precisa exatamente repetir o que está no texto. Você pode pedir a Deus mais e mais profundidade e apresentar lá na casa do Senhor, lá na congregação, algo que possa edificar, inspirar e desafiar o povo. Amém, meus irmãos? O que nós queremos, não somente criar admiradores deste nome, mas verdadeiros amigos íntimos, filhos queridos. Tem alguém do seu lado? Vamos orar uns pelos outros mais uma vez, agradecendo o nosso Deus que nos reuniu aqui essa noite. Você diga aí para esse irmão: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Senhor nosso Deus, abençoe este irmão, esta irmã, que o rosto do Senhor
venha resplandecer sobre cada um de nós. Que o rosto do Senhor venha se dirigir a nós, na nossa pequenez, na nossa indiferença, na nossa ingratidão. Oh, querido, que o teu rosto resplandeça sobre nós, para edificação, para sermos bênção, para proteção, para livramento, para sermos guardados, sermos providos de toda a provisão necessária. Oh Senhor nosso Deus, abençoe, 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 porque o Senhor é o Deus que abençoe, e é no nome do Senhor que nós somos abençoados. Pai Celestial, que o pai, que a mamãe abençoe o seu filho, que os filhos abençoem as suas mamães, que todos abençoemos uns aos outros, no nome do Senhor, no nome do Senhor. Glória a Deus por isso, glória a Deus, glória a Deus. Diga mais uma vez para esse irmão: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Porque quando você tem o rosto do Senhor brilhando na sua vida, terminou a guerra, a paz chegou para o seu coração. Não tem mais conflito, não tem mais dificuldade, tudo foi resolvido. E você vai caminhar serenamente na mais perfeita paz. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Utilize o aplicativo da Bíblia para estudar, para discipular, ferramentas que Deus tem dado para nós. Utilize.